Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quais livros novos chegaram à minha estante. O primeiro livro que eu quero compartilhar com vocês é essa belíssima edição T.S. Eliot, Poemas. O T.S. Eliot foi um dos grandes nomes do modernismo mundial, principalmente na poesia. Ele foi um poeta de início, meados do século XX na Inglaterra. E aqui atrás a gente tem mais informações sobre a obra dele, a obra que era centrada na musicalidade, no ritmo e na sonoridade, revolucionou definitivamente a paisagem literária do século XX. E também em 1948 ele recebeu o Prêmio Nobel em reconhecimento à sua contribuição excepcional e pioneira para a poesia contemporânea. Então, se você gosta de poesia, gosta de modernismo, gosta de vanguardas do século XX, você precisa ter em mãos essa edição dos poemas completos do T.S. Eliot. Essa é uma edição da Companhia das Letras em capa dura e olha só o que é o mais legal dessa edição e que me chamou muito a atenção foi que ela é bilíngue. Então, de um lado, ela traz o poema no idioma original, que é o inglês, e do outro lado, a tradução. Então, há diversas traduções aqui. A organização Tradução e Pós-Fácil do Caetano Galindo. Então, são 8 livros completos do T.S. Eliot que estão reunidos nessa edição aqui e eu me apaixonei perdidamente. Quem tem interesse em poesia de língua inglesa também vai se apaixonar. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição informações sobre cada um dos livros e o link de compra para cada um desses livros que eu vou conversar com vocês aqui nesse vídeo. Então, o primeiro é esse T.S. Eliot, Poemas. O segundo livro que eu gostaria de comentar e compartilhar com vocês é esse aqui, Brumas da Ilha, da Bianca Furtado. A Bianca Furtado é uma escritora contemporânea de Florianópolis. Eu estudei, fiz o mestrado, faço doutorado na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Então tenho certa conexão com Florianópolis, mas gostaria de saber mais sobre essa ilha, que é considerada a Ilha da Magia. Há muitas lendas que estão em torno dessa atmosfera mística da ilha, e essa aqui é uma delas. Então esse livro, Brumas da Ilha, da Bianca Furtado, conta um pouquinho sobre as levas de imigrantes açorianos lá do final do século XVIII, entre 1747 e 1756, desses imigrantes que chegaram, embarcaram, atracaram na ilha de Florianópolis e trouxeram consigo as suas crenças, as suas superstições, e como que entre essas pessoas haviam certas mulheres com poderes sobrenaturais. E eu tenho muita curiosidade, muito interesse por esse assunto. Aqui atrás do livro tem essa ilustração bem legal e tá escrito o seguinte: um romance que aborda o universo das mulheres com suas esperanças, medos, suas sombras e sonhos. Um livro que mergulha na figura da mulher intuitiva, visceral, presciente e densa, a então mulher intitulada Bruxa. Então, estou muito interessada para ler esse livro aqui, Brumas da Ilha. Vou também deixar mais informações sobre esse livro aqui embaixo no box de descrições. Em seguida, outro livro que comprei lá em Florianópolis. Tem uma livraria dentro da UFSC, lá no centro de eventos, que é uma livraria muito boa, tem vários títulos que eu não encontro em outros locais. E um deles que eu encontrei lá, numa sessão de promoções ainda por cima, foi esse aqui, Os Vestígios do Dia, do Kazuo Ishiguro, que venceu o Prêmio Nobel de Literatura de 2017. Já chamou minha atenção por esse selo, que diz que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, e também pela edição, que eu achei muito caprichada, muito legal. E aqui ao lado as páginas são em marrom, da mesma cor da capa, e a história é mais ou menos o seguinte. Aliás, esse livro foi vencedor do Booker Prize em 1989 e foi adaptado para o cinema com os atores Anthony Hopkins e Emma Thompson em 1993. Então, a primeira edição desse livro aqui foi em 1989, Os Vestígios do Dia. Essa história se passa em 1956, e um mordomo que trabalha numa casa, numa mansão, ele decide tomar emprestado o automóvel do seu patrão e sair viajando pelas estradas da Inglaterra. E ele diz o seguinte: vai ao encontro de uma amiga companheira de trabalho que terminou há algum tempo um casamento infeliz.
Durante a viagem, medita sobre a natureza da profissão de mordomo e mergulha em lembranças do ex-patrão Lord Darlington. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção. Se passa na Inglaterra, tem como protagonista um mordomo que trabalhou em uma mansão do Lord Darlington e que decide passear, sair com um automóvel para pensar, refletir sobre a sua própria vida. E eu acho que não é à toa que esse escritor recebeu o Prêmio Nobel de Literatura e que esse livro recebeu o Booker Prize. Então eu tenho certeza que será uma leitura muito, muito, muito legal e tô curiosíssima para ler. E por fim, um outro livro que eu recebi nesse mês passado, no mês de março, se chama Os Ovos Azuis da Serpente, do Roberto Marcos. Então o Roberto Marcos entrou em contato comigo e me enviou esse livro. Aliás, obrigado, Roberto. Obrigada, Roberto. Gostei muito da premissa do seu livro. Eu acho muito interessante que logo aqui no início do livro, o Roberto ele traz a apresentação. E ele diz o seguinte: antes de entrar no mundo proposto por Os Ovos Azuis da Serpente, convido-o a construir um mapa conceitual composto por 3 imagens. Olha só quais são essas imagens. A primeira, imagine um grande e intolerável segredo com dimensões destruidoras e de acesso impedido por inúmeras cortinas e texturas e tamanhos variados. Ok, tem essa imagem mental. Vamos ver a segunda. Imagine também um narrador enxerido que invade a privacidade dos personagens e, com ares de detetive em seu papel de onipotente, vai descortinando os segredos e acenando para os seus significados. E por fim, agora imagine um personagem, aliás, 4, cujas vidas se enredam num estranho edifício onde as diferenças são acentuadas e os perfis individuais ressaltados. Já me comprou, gostei muito dessa premissa e dessa apresentação aqui no início. O Roberto Marcos é um autor contemporâneo mineiro e eu acho muito legal a gente valorizar a produção literária brasileira, principalmente a produção literária brasileira que está acontecendo nos dias de hoje. Então, estou muito interessada em ler esse livro do Roberto também. Então é isso, pessoal. Esses foram os livros que chegaram à minha estante nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o que anda acontecendo aqui, quais são os livros que entram e o que eu tenho interesse em ler. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar. Se vocês ainda não são inscritos no canal, não deixem de se inscrever. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!